Palavra de Deus, amados. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler os versículos 35 a 38. Mateus 9, 35 a 38, a palavra de Deus projetada também para você acompanhar. Ela vai nos dizer aí: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos ler todos juntos este último versículo? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Amados, estamos caminhando aí para o final dessa série de mensagens, e eu sei que já tem acompanhado os nossos cultos presencialmente, online. Imagino que para você já tenha ficado bastante claro que o Evangelho é Jesus Cristo. Então o Evangelho é alguém. O Evangelho é a pessoa e obra de Jesus. Seus ensinos, sua vida, seus milagres, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação, sua segunda vinda. Tudo o que Jesus é, tudo o que Jesus faz é Evangelho. De modo que o Evangelho não é igreja. O Evangelho não é uma religião, não são os templos, pastores, não é um tipo de música, um estilo de roupa. Evangelho é Jesus. Então, amar o Evangelho é amar Jesus, é amar Cristo. Quem Ele é para mim, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, vai fazer. Agora, quando se trata da missão, a gente entra numa outra categoria. Porque a missão ela foi algo iniciado por Jesus, mas que deve ser continuado pelos discípulos de Jesus. A missão deve ser vivida. Ela não acabou, ela não está completa, ela está em pleno funcionamento. Então, nesse sentido, evangelho e missão são de naturezas diferentes. Evangelho é algo fechado, definido, completo. Não está acontecendo, já aconteceu. Em contrapartida, missão é algo que flui do evangelho. A missão, ela existe em função do Evangelho. Serve aos interesses do Evangelho. Quando somos alcançados pelo Evangelho, estamos em missão. Estamos em missão porque existem pessoas ao nosso redor, realidades, que não foram impactadas com o poder do Evangelho. O Evangelho, ele vem antes da missão. Precede a missão, e por esse sentido, por esse motivo, ele define a missão. Eu não preciso reunir a liderança da igreja para a gente escolher democraticamente qual seria o propósito da igreja. O propósito da igreja está revelado no Evangelho. No Evangelho a gente tem quem somos e o que devemos fazer. E aí é que algumas igrejas e alguns cristãos acabam se perdendo, porque buscam para si uma missão que nada tem a ver com o Evangelho. Muitos estão perdidos. Nessa direção é que a gente encontra a riqueza desse texto que nós lemos. Porque aqui você vai encontrar Jesus falando aos discípulos exatamente sobre a missão. Temos aí a necessidade da missão, a motivação da missão, o tamanho da missão, as bases, a natureza, como devemos implementá-la.
Então a gente vai aprofundar essa conversa nessa manhã. Note aí, em primeiro lugar, Jesus mostra para a gente nesse texto a necessidade e a motivação da missão. Está aí no versículo 36. Jesus olha e diz: as multidões estão aflitas, exaustas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. A missão é necessária por causa da realidade espiritual das multidões. Elas estão feridas, elas estão prostradas, estão perdidas, sem pastor, sem rumo, sem direção. A missão é necessária por causa da miséria espiritual da humanidade. Note, a avaliação de Jesus, ela não é baseada em um relatório que lhe foi entregue pelos discípulos, né? Jesus não estava lá no seu escritório celestial, assistindo assim o noticiário dos anjos, e de repente ele ficou impressionado com as notícias do planeta Terra. O Filho de Deus se fez homem. Ele veio pessoalmente, completamente humano, andou na terra. Então o texto diz que Jesus ia passando pelas cidades, movimentando-se entre as pessoas, e ao ver, note, ao ver, ele viu a multidão, o seu coração se contorceu. Não contaram para ele. Jesus não estava falando apenas de um problema religioso, irmãos. Jesus está olhando para a aflição humana, emocional, as angústias que trazemos dentro da alma, traumas de infância, mágoas, frustrações. Jesus está olhando para as famílias destruídas. Jesus está olhando para os casamentos quebrados. Jesus está olhando para os filhos que crescem sem os pais, para mães ou pais que são obrigados a criarem seus filhos sozinhos. Jesus está olhando para as pessoas que estão doentes fisicamente, mentalmente, e não têm perspectiva de cura. Jesus está olhando para a pobreza, para as pessoas que não têm o que comer, nem têm o que dar de comer para os seus filhos. Jesus está olhando para as vítimas da violência, para os que se sentem discriminados, excluídos, oprimidos, injustiçados. Jesus está olhando para o caos da humanidade, de forma indiscriminada. Jesus está olhando para a sua dor, para a nossa dor. Jesus está vendo a sua alma, a sua mente, o seu coração, a sua vida. Aquilo que dói em você, não importa a causa. Jesus percebe a sua aflição, ele vê e se importa. A motivação da missão é a compaixão. O texto diz que Jesus se compadeceu da multidão. Se compadeceu. Essa palavra compaixão é uma palavra muito profunda, porque ela vai além do que simplesmente você sentir pena. Compaixão é mais do que um lamento. Compaixão é você sentir dor. Sentir dor por causa da dor do outro. Meu corpo dói, meu interior dói, se angustia por causa da dor que o outro está enfrentando. É literalmente uma dor das vísceras. É uma dor visceral. As vísceras de Jesus doeram. É isso que o texto quer dizer. Jesus não fica indiferente diante do nosso sofrimento espiritual, existencial. Curiosamente, talvez você esteja indiferente ao que está acontecendo na sua vida. Talvez você está nem aí.
Talvez as pessoas ao seu redor estejam indiferentes ao que está rolando com você. Talvez a igreja esteja indiferente. Mas Jesus olha para você, se importa e tem compaixão pela sua vida. Jesus não acha normal o que está acontecendo com você. Não era para ser assim. Não deveria ser desse jeito. Note, não é que apenas você está vivendo uma vida errada, pecaminosa, colocando aí muitas aspas nesse apenas. Ocorre que, do ponto de vista de Deus, sua situação espiritual é digna de compaixão. O que está acontecendo na sua vida é digno de compaixão. E essa compaixão que o Senhor sente o leva à ação, porque a situação é grave. Evangelho e missão significam que Deus se importa. Deus olhou, Deus constatou e Deus agiu. Agiu porque era necessário agir. Por esse motivo ele envia os seus discípulos, porque a situação era gravíssima. Por esse motivo o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, para que a igreja fosse capacitada na missão de levar o Evangelho a essas multidões. Não há missão sem compaixão. Na perspectiva de Jesus, as pessoas estão desamparadas, aflitas, como ovelhas sem pastor. Note essa frase que interessante: ovelhas sem pastor. Essa frase aparece na Bíblia algumas vezes. Ela indica um povo que está perdido, sem direção. Bem, a pergunta que a gente deveria fazer é: por que essa situação ela está assim? Será que não haviam pastores? É interessante notar que justamente naquela época não faltavam pastores em Israel. Os judeus contavam com milhares de sacerdotes. Milhares, literalmente falando. Estatisticamente falando. Havia milhares de sacerdotes, havia milhares de fariseus, havia milhares de estudiosos dedicados ao estudo e ao ensino da palavra. Então as ovelhas estão perdidas em Israel, onde havia uma pluralidade de pastores, porque pastores não estavam cumprindo bem seu papel. Líderes religiosos, profissionais da religião, mas não pastores segundo o coração de Deus. A gente poderia trazer aqui para a nossa realidade, pensar na nossa cidade, nosso estado. Não faltam igrejas, não faltam templos, não faltam eventos evangélicos, não faltam cantores, não faltam pregadores, obreiros, evangelistas. Ao mesmo tempo, vemos ovelhas, pessoas completamente perdidas em sua espiritualidade. Gente confusa, gente vivendo um cristianismo distorcido, uma crise social absurda. E parece que muitos cristãos e igrejas fazem mais parte do problema do que da solução. Ovelhas perdidas, ovelhas que não têm pastor. Ou seja, lá como cá, faltam líderes, ou melhor, não faltam líderes religiosos, mas faltam pessoas comprometidas para pastorear o povo de Deus. Agora, não podemos ser ingênuos, né? E achar que as ovelhas são apenas vítimas. Existem maus pastores, sim. Pastores que nós não deveríamos nem sequer chamar de pastores. Lugares tão ruins que nós nem sequer deveríamos chamar de igrejas. Mas também existem mais ovelhas, né? Vamos e venhamos. Nesse caso, ovelhas que não querem ser pastoreadas.
A ovelha que não quer ser orientada, a ovelha que não quer ser ensinada, não quer ser aconselhada, não quer ser corrigida. Isso, note bem, né, para ficar bastante claro, não tem a ver com ser ovelha do pastor Jackson ou ser ovelha da Igreja das Águas. Isso tem a ver com a nossa condição espiritual. Devemos todos sermos ovelhas de Cristo. Jesus nos pastoreia através de pessoas, né? Não me venha com essa falsa piedade de que Jesus é o seu pastor e basta. Porque não houve nenhum cristão na Bíblia que alcançou esse nível aí que você supostamente está. São irmãos, pessoas enviadas pelo próprio Cristo a cuidar daqueles que são alcançados pelo Evangelho. Por isso, Jesus vai exortar os discípulos ao quê? Orarem pedindo trabalhadores para a seara. Ou seja, Jesus, ele detecta o problema e ele aponta aos discípulos a solução. A solução é outros, novos, mais trabalhadores. Porque ovelhas precisam de pastores. No capítulo seguinte, a providência de Jesus é enviar aqueles discípulos, apóstolos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu irmão, minha irmã, não dá para ser cristão e não querer ser pastoreado. A carta de Judas vai dizer sobre os falsos mestres. E vai ter lá uma frase muito interessante. Pastores que a si mesmos se apacentam. Esse é o falso mestre. É aquele que se pastoreia a si mesmo e não aceita o pastoreio de ninguém. Isso não quer dizer, irmão, irmã, que você vai precisar passar a semana inteira no gabinete do pastor, né? Já enfatizamos isso em outras pregações, que o Senhor nos pastoreia através dos irmãos e das irmãs que fazem parte do corpo de Cristo, e não só daqueles que trazem o título de pastor. Então, todos nós somos pastores uns dos outros. Todos nós somos ovelhas, todos nós somos pastores. Eu preciso ter a humildade de ouvir o irmão, a humildade de orar uns com os outros, conversar mais uns com os outros, sabe? Não é sair falando da sua vida para todo mundo, mas você precisa ter alguém com que você ore além do superficial, sabe? É aquela oração onde você pode abrir o seu coração. Você precisa ter esse espaço, essa oportunidade. Ter um coração ensinável. Note também que ser pastoreável não significa uma obediência cega. Tem gente por aí que defende que a liderança da igreja ela não pode ser questionada. Isso também é uma grande bobagem. Não é evangelho. É manipulação religiosa. Então, eu não vou rogar nenhuma maldição para a sua vida se você não me der ouvidos. Mesmo pessoas bem intencionadas podem te dar conselhos ruins. Então não é porque eu sou pastor que eu vou te dar um bom conselho. Não é porque você se importa comigo, porque você me ama, que você vai me dar um bom conselho. Então pessoas preparadas, capacitadas, homens e mulheres de Deus, podem dar para você um conselho que não é bom. Isso não significa que o ouvir conselho seja ruim. Significa que a gente precisa ter a maturidade espiritual de ouvir conselhos, de refletir sobre eles, de orar a respeito deles e de sermos responsáveis diante de Deus pelas decisões que vamos tomar. Sermos pastoreados não é aval para a imaturidade,
para a infantilidade, de forma alguma. Ser bem pastoreado também não significa que tudo na sua vida vai dar certo sempre. Então, ao invés da igreja exigir obediência cega, a igreja deve lhe fornecer o evangelho de forma mais ampla, consistente, baseada na palavra de Deus, para você se alimentar, para você crescer, para você ter condições de tomar suas próprias decisões. Então, larga disso aí, eu não sou responsável pela sua vida espiritual. Tem outras igrejas para isso, não essa. A igreja não é responsável pela sua vida espiritual. Eu sou responsável por cumprir com fidelidade o ministério que Deus me deu. A igreja precisa cumprir o ministério que Deus deu a ela. E você precisa ser responsável por cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. E isso envolve uma mútua responsabilidade, uns com os outros. Deus nos deu a igreja, Deus nos deu pastores, Deus nos deu líderes, Deus nos deu irmãos e irmãs para nos abençoarem por meio dos seus dons espirituais. Então a vida cristã não é uma caminhada solitária. A vida cristã obviamente uma responsabilidade individual, mas responsabilidade individual não significa vida solitária. Caminhamos em comunidade. Ser pastoreado é estar disposto a ouvir o que outros têm a dizer sobre as questões da minha vida. É levar em consideração. Então eu preciso aprender a falar, eu preciso aprender a ouvir, e eu preciso aprender a levar em consideração a opinião de outros, irmãos, irmãs, líderes, na hora de tomar minha decisão. Eu não preciso concordar com tudo, mas eu preciso levar em consideração. Eu não preciso falar com todo mundo, mas você está num caminho muito ruim quando você não fala com ninguém. E para ficar claro, a Bíblia não está com você nesse seu comportamento. O Evangelho não está com você nessa sua forma de lidar com as coisas. Se não fosse assim, o livro de Provérbios não diria que a sabedoria está na multidão dos conselheiros. Não fosse assim, Paulo não diria lá aos Tessalonicenses: exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Não fosse assim, o mesmo Paulo não teria dito aos Colossenses: ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria. Precisamos de pastores, não para simplesmente nos dizer o que fazer, mas para discernir a nossa situação presente, encontrar perspectivas para o futuro. Então, missão, quer dizer, é necessária, porque pessoas estão aflitas, pessoas estão confusas, pessoas estão perdidas, e apesar de estarem cercadas de religião, estão vivendo em miséria espiritual, miséria emocional, miséria existencial, miséria social, níveis diversos de uma vida miserável, porque baseado numa existência sem Deus. E essa situação comove o coração de Jesus. O Evangelho é a resposta de Deus para essa necessidade. Para os aflitos e angustiados, Jesus convida: vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não discute aquilo que tem te trazido cansaço, aquilo que te tem deixado sobrecarregado. Às vezes eu me canso, eu me sobrecarrego, não por culpa dos outros. Às vezes são coisas na minha mente, mas é em Jesus que há alívio. Para as ovelhas que precisam de uma direção, a resposta é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor. Para os que estão fracos, para os que estão famintos, para os que estão sedentos, Ele é o pão da vida.
A água da vida, Ele é o perdão para os pecadores, vida para os que estão mortos, esperança para os desesperados, alegria para os que estão angustiados, liberdade para os que estão oprimidos. Ele é a reconciliação com Deus. Então a resposta para aquela multidão está em Jesus. Jesus está no Evangelho. E como é que o Evangelho chega para você? Como é que o Evangelho chega para a gente? Através de pessoas, pastores, homens, mulheres, servos de Deus, enviados para cumprir a missão. Você e eu, todos nós, chamados a compartilhar e a proclamar esse Evangelho. E Jesus nos alerta, irmãos, veja, qual é o tamanho dessa missão? A missão é grandiosa. Jesus disse, a seara é grande. Por que ela é grande? Porque ela não tem fronteira. Jesus vai dizer, olha, ao final do Evangelho de Mateus, após a sua ressurreição, vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações, todos os povos. Lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus está ascendendo aos céus, ele envia os discípulos dizendo, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na cidade onde vocês estão, na Judéia e na Samaria, que é a região ao redor, e até os confins da terra. Todos os lugares. A missão é grande, porque não faltam pessoas aflitas, desamparadas, necessitando da graça. Então, irmãos, é muito importante que a gente mantenha o nosso coração calibrado no tamanho da missão, na dimensão da missão. A missão é grande, ela é maior do que a Igreja das Águas, ela é maior do que as nossas rotinas. A missão sempre é maior do que aquilo que nós estamos realizando. Então, a compreensão do tamanho da missão me livra de um problema sério. Achar que é suficiente o que estamos fazendo. Achar que, bem, o que fazemos, fiz a minha parte, cumpri. O que fazemos, irmãos, nunca é o bastante. Quando a nossa régua é, por exemplo, o tamanho da igreja, ao invés do tamanho da missão, a gente acha que fazemos o suficiente. Poxa, olha, o tamanho da missão é o tamanho desse auditório. Encheu o auditório, acabou, não tem mais nada para fazer. Quando a nossa régua são os nossos recursos, nossas preferências, poxa, olha, eu fiz aquilo que deu para fazer, fiz aquilo que tínhamos dinheiro para fazer, fiz aquilo que eu conseguia fazer, cumpri, acabou. Tem até gente trabalhando demais na igreja. A gente compara um com o outro. Poxa, tá vendo? Em comparação com fulano, eu faço muito mais. Já pregamos também sobre isso. No final do dia, você é apenas um servo inútil, que só fez o que deveria fazer. Então a gente tem uma perspectiva da missão, da grandiosidade da missão, irmãos. Não é para você se sentir triste e culpado, não é isso. É para que a gente não se acomode, compreende? Por maior que seja a sua dedicação, a minha dedicação, por melhor que seja a nossa estrutura como igreja, sempre estaremos aquém, sempre estaremos passos atrás da necessidade do reino de Deus, e isso nos impulsiona a ir além. Como nos diriam aí os coaches, né? Já falei tanto mal dele, vou falar bem, né? O tamanho da nossa visão, ela vai determinar o nosso esforço, nosso empenho, nossa dedicação. Então, do ponto de vista da igreja, o nosso trabalho não termina quando cumprimos bem nosso ministério. Há pessoas que ainda precisam ser alcançadas. Há ovelhas que ainda estão perdidas. Veja, é Jesus quem está falando.
Jesus estava passando, Jesus estava curando, estava ensinando, estava pregando, estava discipulando, estava fazendo coisa pra caramba. Mas ele olha ao redor e vê, ainda tem muito mais a ser feito. Enquanto cristãos, eu preciso entender que a missão não está restrita ao que fazemos na igreja, muito menos como igreja. A missão está lá no seu trabalho, irmãos. A missão está lá amanhã te esperando. Na sua faculdade, no cliente que você vai atender, está lá na festa de aniversário que você vai. A missão está na academia, a missão está no shopping, a missão está com os seus vizinhos que você encontra no corredor, na rua. A missão está por todo lado, porque por todo lado tem gente necessitando ser impactada com a graça. Agora, veja, o fato da missão ser grande e de Jesus nos desafiar não significa que a gente vai falar tudo sozinho. Por isso Jesus orientou os discípulos a orarem para que o Senhor da seara envie trabalhadores. Note, Jesus não está dizendo, olha, vocês estão vendo? Vão lá, gente, trabalha, está pouco, né? Vocês estão preguiçosos aí na missão. Não significa que a gente vai fazer tudo. Ninguém, nunca, sozinho, dará conta de toda a missão. Por isso Jesus, ele reconhece, olha, os trabalhadores são poucos, a seara é grande, precisamos orar para que Deus nos envie mais trabalhadores. Observe, nós não somos ensinados a orar para que o Senhor diminua o tamanho da seara. Essa é a nossa tentação. Oramos para que o Senhor aumente os trabalhadores. E qual é o nosso papel nesse reino? Ser trabalhadores. Existem os consumidores do reino, né? É aquela pessoa que se alimenta do que a igreja oferece. Como é bom ouvir uma palavra, como é bom ouvir um louvor, como eu me sinto bem, mas eu não quero compromisso nenhum. Eu consumo, mas não trabalho. Existem os admiradores. Poxa, que lindo o trabalho que a igreja faz, né? Poxa, que bacana, né? As iniciativas da igreja. Olha que coisa bonita de se ver. Mas eu estou fora. E claro, existem os críticos, né? Aqueles que ficam sempre tendo as suas ideias mirabolantes sobre como nós poderíamos fazer diferente. Não, a igreja vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aqui, fazer lá. Jesus não chamou, convocou, nem consumidores, nem admiradores, nem consultores. Jesus não estava pedindo a opinião dos discípulos sobre o reino. Jesus chamou trabalhadores. Trabalhadores que são ovelhas. Trabalhadores que são pessoas, homens e mulheres, que se alimentam do Evangelho, que consomem o bom alimento da palavra, pessoas que se encantam com a beleza do Evangelho, que se emocionam com a graça de Deus. Eles se alimentam, eles se encantam, mas eles também se comprometem com a expansão do reino. O reino precisa de trabalhadores. Tem alguma coisa errada, irmão, quando sobram trabalhadores. Tem alguma coisa estranha quando parece que há mais trabalhadores do que trabalho. O corpo é diversificado. Existem dons espirituais diversos. Paulo vai dizer lá em Coríntios, né? Um semeia, outro rega, enfim. A questão é, você intencionalmente tem cooperado com o reino de Deus? O que você faz intencionalmente para cooperar com o reino de Deus?
Após esse texto, nós vemos que Jesus envia quem? Capítulo 9, ele está dizendo para os discípulos, olha, vocês precisam orar por mais trabalhadores. Capítulo 10, o que ele faz? Os mesmos que ele incentivou a orar, ele envia para trabalhar. A gente ora, mas enquanto a gente ora, a gente faz, a gente vai. Em outras palavras, né, a dinâmica da igreja não é do mercado de trabalho, né? A igreja não é aquela empresa assim que você ora para que novos funcionários sejam contratados para diminuir o seu serviço. Não oramos para que venha alguém para fazer o que você faz para você não fazer nada. Oramos para que Deus mande pessoas que sirvam o Senhor ao nosso lado. Oramos por mais trabalhadores, porque o trabalho precisa ser aumentado. O trabalho sempre será aumentado, irmãos. Por quê? Porque a seara continua sendo grande. No reino de Deus não há aposentadoria. Desculpa te iludir, né? Te decepcionar, melhor dizendo. Porque servir a Deus é a nossa natureza, sabe? Deveria ser o nosso prazer, deveria ser a nossa alegria, deveria ser o nosso entendimento que Deus nos salvou para isso. Servir, servo é quem eu sou. Então, quando eu tenho a dimensão correta da missão, essa vai ser a minha oração, Senhor. Levanta homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, pessoas alcançadas pela tua graça, para que possamos alcançar mais pessoas, acolher mais pessoas, multiplicar o alcance da graça, servir melhor ao reino. Para fechar, irmãos, a gente chama a sua atenção para a dinâmica da colheita, né? Jesus, a palavra seara, ela significa literalmente colheita. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus vai dizer que os campos estavam prontos para serem colhidos. Então, a questão é a seguinte, o Evangelho chegou, por meio dele, pessoas já podem ser colhidas para o reino de Deus. Somos colhidos quando somos arrancados do mundo e plantados no reino de Deus. Jesus iniciou essa colheita. Nós somos chamados a dar continuidade. E como é que a gente colhe? Fazendo como Jesus. Caminhando pelas cidades, pregando o evangelho, ensinando a palavra, levando cura. É o versículo de número 35. Na proclamação do evangelho, nós anunciamos quem é o Salvador. É Jesus, e ele chegou. A esperança para a sua vida é em nome de Jesus de Nazaré. No ensino, nós aprendemos a viver a vida do reino. Na cura, nós experimentamos a saúde que o evangelho nos proporciona. É o poder de Deus tocando o seu corpo, sua alma, sua mente. Então, querido, nesse sentido, o evangelho é para ser ouvido, o evangelho é para ser vivido, o evangelho é para ser sentido. Na pregação, eu sou desafiado a responder ao chamado de Cristo. No ensino, sou estimulado a viver segundo a vontade de Deus. Na cura, recebemos renovação física, espiritual, emocional, mental. Precisamos crer, irmãos, que Jesus continua a curar. E o nosso problema nessa área é que nós somos unilaterais. Né? Então, a gente, quando fala de cura, a gente pensa apenas em cura física, em cura de doença. O evangelho é cura. Mas, em primeiro lugar, ele é cura para a sua alma, ele é cura para a sua vida espiritual, ele é cura para a sua vida emocional, ele é cura para os seus relacionamentos, ele é cura para a sua história, ele é cura para a sua família.
E ele é cura para o seu corpo. Porque antes de curar doenças, ele te traz saúde. E a saúde do meu coração, como diz a palavra de Deus, né, lá em Provérbios, no capítulo 9. A saúde espiritual traz saúde mental, traz saúde física. Então Jesus pode sim curar o seu corpo. Mas a saúde que ele tem para você é muito mais ampla do que isso. É muito mais do que o seu corpo está funcionando. Porque muitas pessoas estão doentes, não por causa do seu corpo, mas por conta de outros problemas. O Evangelho é pregação. O Evangelho é discipulado, é ensino. O Evangelho é o poder de Deus tocando a nossa vida, tocando o nosso corpo, tocando o nosso interior, tocando a nossa mente. O que Jesus fez, somos chamados a fazer. Levar o Evangelho é levar cura às pessoas. O que Jesus fez, Ele continua fazendo em nós, entre nós, através de nós. O que Ele fez lá, Ele pode fazer aqui. O que Jesus fez, Ele envia cada um de nós a realizar. Porque a seara continua grande, os trabalhadores continuam sendo poucos, as multidões continuam aflitas e desamparadas, as ovelhas continuam perdidas, precisando de pastores. Então, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Coloca a sua vida diante do Senhor nessa hora. Eu queria desafiar você a orar a respeito de algum desses temas que nós tratamos aqui nessa manhã. Talvez você se enquadre nessa mensagem em vários aspectos. Talvez você esteja como uma pessoa aflita, confusa, perdida, que precisa da graça de Deus para a sua vida, da graça que cura, da graça que direciona, da graça que liberta. Apresente o Senhor isso em oração. Senhor, venha ao meu encontro, cura em mim o que precisa ser curado, transforma o meu corpo, a minha mente, dê uma direção na minha vida. Talvez você precisa se colocar como ovelha nas mãos do Senhor, com humildade, entendendo que Deus usa pessoas para te abençoar. Muitas vezes somos ovelhas arrogantes, ovelhas que não querem ser pastoreadas, ovelhas que não têm confiança, liberdade para se abrir com ninguém, para orar com ninguém. Deus quer usar pessoas para te abençoar. Sozinho você não chegará muito longe. Isso que você está vivendo não é o Evangelho. Mas também o Senhor nos desafia a assumir uma nova posição no reino dele. Uma posição de serviço, de compromisso. A seara é grande. Deus chama trabalhadores. Talvez você esteja cansado. Mas guarde uma coisa no seu coração. A culpa do seu cansaço não é a igreja. A culpa do seu cansaço não é o Evangelho. Nos cansamos, nos afadigamos, porque não vivemos corretamente o relacionamento com Deus. Apresente ao Senhor as suas questões. Desenvolva uma espiritualidade mais sincera. E peça ao Senhor para redirecionar a sua vida. Senhor, eu quero te servir com alegria. Quero te servir com alegria, de forma suave. Quero abençoar pessoas. Fale com o Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, e nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor se importa com a nossa dor, ó Pai. E são tantas as dores, ó Deus, que nós trazemos dentro de nós.
Eu peço ao Senhor que nessa hora, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, toque em nossas vidas, ó Pai. Traz, ó Deus, saúde para o nosso corpo. Traz saúde para a nossa alma, Senhor. Que sejamos tocados, ó Pai, com a saúde espiritual, com o renovo espiritual. A Deus, opera cura, opera milagres, ó Deus, na nossa mente. Nas nossas emoções, no nosso físico, nos nossos relacionamentos, nas diversas áreas da nossa vida, Senhor, onde há dores, há traumas. Que o Evangelho vá curando, que o Evangelho vá sarando, que o Evangelho vá restaurando. Traz cura, Senhor, para a nossa vida financeira, para a sexualidade. Traz cura, Senhor, para as pessoas, ó Pai, que perderam a fé. Traz cura, Senhor, para aqueles que estão tomados por angústias profundas. Restaura-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, como Jesus ia passando, vem sobre nós nessa manhã. Ouvimos a Tua palavra, alimenta-nos com o Teu Evangelho, leva-nos, ó Pai, a uma vida do Teu reino, e dá-nos a saúde para viver a vida que o Senhor tem para nós, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, e dá-nos, ó Pai, o entendimento da missão e de uma posição, ó Pai, de cooperadores com o Teu reino, não apenas para trabalhar dentro da igreja, mas para servir ao Senhor em todas as áreas, ó Pai, de forma intencional, com alegria. Amplia a nossa visão, Senhor, abre os nossos olhos, para que possamos ver, ó Pai, a Tua missão como ela é grande, Senhor. Não para nos intimidar, mas para, ó Pai, nos preparar e nos animar, porque somos enviados pelo Senhor. A missão é grande, mas o Deus que nos envia é grande. A missão é grande, ó Pai, mas o Espírito que nos capacita é poderoso. A missão é grande, ó Pai, mas o Evangelho é suficiente. E que assim, ó Pai, confiado nas promessas do Senhor, possamos ir e possamos ver e possamos sentir o Senhor agir em nós, entre nós e através de nós, em nome de Jesus.